Salut les amis, bonjour, eu me chamo Felipe, eu sou professor de francês. Sejam muito bem-vindos à série Le Succès Parle Français, o sucesso pelo francês, o sucesso fala francês. E nessa série de vídeos eu quero mostrar para vocês as construções da língua francesa, desde o princípio da pronúncia das letras até as construções mais complexas, conjugação verbal, etc. Então, sejam muito bem-vindos ao curso. Eu espero que vocês gostem e que ajude vocês aí a perseguir os estudos do francês. É isso aí, minha gente, sejam muito bem-vindos. E nesse primeiro passo aí com o contato com a língua francesa, nós vamos prestar um pouquinho de atenção na pronúncia, né? Esse é um grande desafio quando a gente começa a estudar francês, pelo fato da gente não ler exatamente como está escrito. E eu quero mostrar isso para vocês. Então, a gente começa aqui, gente, com os sons primordiais, são as vogais, né? Então, a pronúncia típica do francês, olha lá, a boquinha aqui, ó, é aquele biquinho, né? O biquinho é muito típico do francês, um som nasal, né? Uma coisa meio rom, rom, rom. Então, isso a gente vai trazer para a pronúncia do francês, claro, não sempre, nem todas as palavras, mas tem um motivo para ter se tornado aí um clichê da pronúncia em francês. Então a gente começa com os sons das vogais. A gente tem aqui o primeiro som, tá? Que é o A, né? Bem próximo do português, um pouquinho mais nasal, A, um pouquinho mais fechado, né? O. Então a gente tem as letras A, H, K. Esse é o primeiro som. O segundo som é o som do E, que é bem parecido com o português também. Então a gente tem aí as letras aí do alfabeto, né? B, C, D, G, P, T, V e W. Percebe que o som do E, né? Depois nós temos também o som do E. Esse 3 aí ao contrário é o símbolo fonético. Ele tem o som, ele representa o som do E. Então as letras F, L, M, N, R, S, Z, ok? É um som mais aberto, né? O B, né? O primeiro som, E, B, C, e esse é o som do E, F, L, ok? Nós temos também o som do I, e esse é igualzinho ao português, I, J, X, Y, bem próximo, quase a mesma coisa. E nós temos esse aqui, esse é o típico. Esse é o biquinho, né? Então aqui a gente tem o símbolo que representa é o Y, símbolo fonético, mas o som aqui não é nem I e não é nem U, é um meio termo. A gente vai fazer o seguinte, para pronunciar direitinho esse som, a gente tem que fazer assim, ó. A gente faz a boca do U, congela os lábios com o U, e vai pronunciar a letra I sem mexer os lábios. Faça o teste. U, I, I. É esse som, é o biquinho. Então a gente tem as letras Q, U, ok? E várias outras palavras. Depois eu vou mostrar isso com contexto, tá, gente? Isso aqui são os primeiros sons. A letra O, né? O som tem o mesmo som, O, um pouquinho mais fechado, né? Biquinho sempre, O. E temos também o E. Esse E de ponta cabeça, né? Então, quer dizer, em francês tem 3 tipos do som do E. Assim como em português, né? Funciona assim também. A gente tem o E, o E. Bom, não sei se tem o E, biquinho, mas também tem sons diferentes. Então, se a gente pegar o primeiro som da letra E, onde o B, o C e o D, é B, C. Percebe que você consegue ver os meus dentes quando eu falo. Agora, quando eu falo esse último som, aí vem com o biquinho, E. Você não vê, né? E. E quando eu falo, claro, aquele 3 ao contrário, aí também vê os dentes, né? F, L, M. Então, tem esse som mais aberto, ok? Então, tem esses 3 sons. Se você achou confuso, volta, assiste de novo. E eu vou mostrar agora isso para vocês
em exemplos, né? Em contexto. Como assim? Eu peguei palavras, a grande maioria das palavras, já no nosso contexto, né? Coisas que a gente já sabe falar em francês, mesmo sem ter estudado. Por exemplo, quem nunca foi num restaurante e pediu um petit gâteau? Né? A gente fala petit gâteau, petit gâteau. Vamos entender o porquê que fala petit gâteau, né? A partir desses sons. Então, o primeiro som do francês que eu trago para vocês é a junção da letra A e I, que tem o som daquele trezinho, né? O 3 ao contrário, que é o som aberto, então tem o som de E. Exemplo, anglais, français. Repita comigo, anglais, français. O segundo som que eu trago é a junção das letras AU, EAU, AUX. Elas têm sempre o mesmo som. O. Por exemplo, au revoir, petit gâteau, Bordeaux. Mais uma vez, au revoir, petit gâteau, Bordeaux. O próximo som do francês que eu trago para vocês é o O e o I. E aqui a gente vai ler como wa, ok? A pronúncia aqui vai ter o som de wa. Como, por exemplo, moi, bonsoir, moi, bonsoir. Seguindo com os sons, temos o som do E. Na verdade, aqui é até interessante. O E no final da palavra, ele não tem um som puxado, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Omelette, madame, mousse. Percebe que a minha pronúncia parou na letra anterior ao E, né? Omelette, parou no T. Madame, parou no M. Mousse, parou no... E aqui a gente tem uma coisa que acontece muito, que é aquele típico clichê francês, e o pessoal acha que tem que pôr E no final das coisas, né? Então fala omelette, madame, mousse. Na verdade, isso é muito comum, isso é muito típico. Mas a gente vai ver no próximo som. Quando tem um E, apenas um Ezinho, sem acento, sem nada, um Ezinho, ele não tem muita função ali na pronúncia, né? A gente vai parar a pronúncia na letra anterior. Vamos de novo? Omelette, madame, mousse. Você já sabia falar francês, não estava sabendo. Ó. Agora, esse som do E, bem forte, aí é quando a gente tem um E com acento agudo, um E e um R ou um EZ. Aí eu vou falar esse E bem forte, né? Então, aqui alguns exemplos, ó. Pâté, présenter, appeler. Mais uma vez. Pâté, présenter, appeler. Perceberam? Aí esse som. E ele é muito comum porque você teve 3 casos, né? O E com acento, o ER e o EZ tem esse som. Então ele é mais comum do que o outro, né? Que é só o Ezinho no fundo. E é bem típico, né? Então, um E sozinho não vale muita coisa. O E com acento, o ER e o EZ, esse é bem forte. Boa. Outro som que eu trago para vocês é o R. Esse é também típico francês, né? E é interessante porque o R, independente da posição que ele esteja, no começo, no meio, ele sempre tem a mesma pronúncia, o mesmo som. Ele tem o som do na garganta aqui, ó. R, ok? Não existe em francês o som do R, aquele que você sente a língua vibrar. Por exemplo, fala comigo assim, ó, caro, de barato, né, e caro. Né? Você percebe que quando você fala caro, a sua língua treme um pouquinho, a pontinha da língua treme? Caro. Agora, se eu falo carro, é aqui embaixo. Carro. Você sente vibrar aqui embaixo. Carro. Okay? Agora, se eu peço para o Jacan, por exemplo, falar assim, Jacan, fala que o carro é caro. Ele vai falar, o carro é caro. Não tem diferença, né? Pode ver que ele sempre fala, acabou o tempero, não tem tempero, tempero. Né? Esse som do R é bem típico em francês. Alguns exemplos que eu trouxe aqui. Croissant, garçon, Paris. Perceba que garçom, a gente fala, né, garçom no restaurante. Na verdade, em francês, garçom é um menino, um garotinho. Garçom, ok? Vamos de novo, pronunciando. Croissant. E aqui a gente vê o som do O e do I também, né? Ó. Croissant. Garçon. Paris. Legal? Boa. Continuamos aqui agora. Mais um som importante. Né? O U, aquele que a gente viu no primeiro slide, é o biquinho, né? Então, como é que faz esse som mesmo? A gente faz a boca do U
E vai falar a letra I sem mexer a boca. I. I. Esse é o som. E várias palavras que a gente usa no dia a dia, né? Você já conhece esse som, né? É só fazer um pouquinho mais do biquinho. Olha só, quem aqui não gosta de um fondue? Né? Fondue. Buffet. Olha lá, tem o som do U também. O som do U, né? Buffet. E a expressão salut, né? Que significa oi, salut. Mais um som aqui que eu trago para vocês, e esse é tranquilo. E o G e o N em francês, ele tem a mesma função do NH aqui no português. Então a gente vai ler dois exemplos clássicos, champignon, percebeu? Som do NH. Champignon e champagne. E aqui também a gente vê o E no final. Olha lá, não pronuncia. Eu termino a minha pronúncia no, né, no nasalzinho aqui. Champagne. Não é champanhe, é champagne. Ok, boa. Mais um som que eu trago aqui para vocês. H. Em francês, ele não pronuncia. Ele não tem som nenhum. Ele vai ter o som da vogal que segue ele. Como, por exemplo, aqui, homme. Homme. Né? E o verbo habiter. Habiter. Então, o H não tem função nenhuma. Ok? Assim, na pronúncia, claro, tá? Ele tem função, mas na pronúncia. A gente não fala. Não tem som. E seguimos com mais dois sons aqui interessantes. Esse é legal. O LL, né? O LL juntos, ele tem o som de I. Aqui em colchetes eu sempre trago o símbolozinho fonético, mas relaxa, não precisa decorar isso aí não. Então tem o som do I. Alguns exemplos. Olha lá. Maillot. Né? A gente fala em português maillot com I, né? Em francês escreve maillot. Eles falam até maillot de bain. Falamos do garçom, que é o garotinho. Menina é fille. Fille. Agora, essa aqui, em francês, a gente fala muito em português, né? Chantilly, chantilly, né? Eu mesmo, quando eu estou fazendo uma receita, estou em casa, falo chantilly. Né? Mas em francês, o LL tem o som do I. Então, a pronúncia correta aqui em francês é chantilly. Esquisito, né? Também achei. Quando eu descobri a primeira vez, também achei diferente. Poxa vida, falei errado a vida toda. Chantilly, ok? Mas em português pode falar chantilly mesmo, que tá legal. E mais um sonzinho aqui, na verdade não é um som, é uma questão de pronúncia. D, P, S e T. No final das palavras, não pronuncia. Né? Se a gente pegar lá no primeiro slide, num dos primeiros slides, tinha lá as línguas, né? Anglais, français, ambas terminando com S. O S não se pronuncia em francês. Esse é um que causa bastante confusão. Porque a gente vê ele lá, a gente quer falar ele. Mas em francês não fala. Não fala. Então aqui alguns exemplos, olha só. Bonnet. Portugais. Merci beaucoup. A gente não fala essas letrinhas, não fala. Acaba acontecendo às vezes de você juntar com a próxima palavra e aí ela tem um sonzinho. Mas aí com o tempo você vai pegando isso aí, ok? É o que a gente chama de elision. A gente junta as coisas. O linking sounds do inglês, né? Em português também a gente vai juntando uma coisa na outra, então é possível. Às vezes ela pronuncia, se você talvez assistir um vídeo ou um filme, e aí você fala, mas ele falou, eu ouvi ali o som do S. Sim, mas talvez porque ele juntou com a próxima palavra. Aí juntou, ok? Via de regra, a palavra soltinha ali, a gente não pronuncia, ok? Vídeo longo, hein? Vamos lá, resumidão aqui, os principais tópicos. Claro, tem muitos tópicos importantes, mas os principais mesmo, o que eu percebo que geram mais dificuldade dos meus alunos? As vogais têm os sons muito parecidos com o português, mas não é exatamente igual, muito parecido. Lembra do biquinho, lembra do nasal, exceto a letra I. I. Lembra do truque? Faz a boca do U e fala I. Aí você sabe direitinho o som. Outra dica importante e legal. As vogais, elas têm um som muito parecido com o português, mas quando elas estão juntas, elas formam um terceiro som. Tá? Como se fosse uma coisa só. Não vai ter essa coisa do português que a gente fala mais. Né? O A e o I tem o A e tem o I. A gente fala mais. Em francês, quando a gente coloca duas vogaizinhas, elas criam um terceiro som. Elas criam um outro ser. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. E, U, UA,
O. Essas junções. Vamos de novo. É, U, Ua, O. Percebe? Ela vira um outro som, como se fosse uma outra vogal. Ok? Exceto o A, né? Mas tá aí. E mais uma. A gente não pronuncia. E, S, T, P e D quando está no final das palavras. Tá? Principalmente atenção com S, gente. Porque o S eu percebo que é o que mais causa problema. O pessoal quer falar o S porque muitas palavras terminam em S. E a gente não fala. Fica esquisito no começo, mas você se acostuma. Ok? Calmez-vous. Calmez-vous. Ok, les amis? Então, é isso o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí. Se tiver qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Dicas, sugestões para os próximos tópicos, né? Eu estou preparando aí vários tópicos para abordar com vocês e ajudar aí nos estudos da língua francesa. Se tem dúvida, assiste o vídeo de novo e se continuar a dúvida, me manda uma mensagem aqui nos comentários e eu vou responder você aí nas suas dúvidas, certo? Então, merci beaucoup, uma ótima semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, au revoir!